Construtiva? Quem é essa mulher que está aqui com a gente hoje, Belle? Conta pra gente, Belle, quem é ela? Hoje nós vamos passar os próximos 40 minutos ao lado dessa mulher poderosa que constrói caminhos através de pessoas, negócios e parcerias. Ela atua no desenvolvimento de empresárias, lidera uma comunidade de mulheres empreendedoras excelentes, talentosas e construiu ao longo de décadas uma parceria profissional sólida que conduz com muita entrega e propósito. E é sobre essa trajetória de construção que vamos conversar hoje. Tatiane, seja muito bem-vinda ao SóciaCast. Vamos conversar então. Conta pra gente um pouco da sua história. Quem é a Tatiane? Quais caminhos da sua vida foram te conduzindo até o universo dos negócios e desenvolvimento de pessoas? Ai, bom dia, gratidão, gratidão a vocês, gratidão por fazer parte desse momento. E vocês já começam assim me emocionando, porque eu sou emoção, eu vivo isso diariamente. E quando a gente para pensar um pouquinho na trajetória, eu acho que a gente precisa se emocionar, sentir novamente todo o frio na barriga, sentir o corpo arrepiar, porque é isso que me move, é isso que me faz estar aqui. Então, minha história, ela começou, né, como você disse, há décadas, nesse mundo de empreendedorismo, com empreendedoras e empreendedores aqui na minha cidade e fora dela. E eu sou aquela mulher que aprendeu na vida que nem tudo é fácil, que existem caminhos e que abrir estradas é muito mais difícil, mas também pode ser muito mais prazeroso. Porque você, quando olha para trás, você vê essa estrada aberta que dá passagem a outras pessoas que podem chegar lá na frente de uma forma mais tranquila, mais leve, sem precisar explodir as pedras pelo caminho. E aí, nessa caminhada, eu fui me conectando com outras pessoas que também acreditam nisso, que acreditam nessa verdade, e que sozinho a gente não vai adiante. Então, eu não consigo abrir uma estrada sozinha. É muito mais difícil. É por isso que a gente precisa sempre do outro. Porque quando a gente cansa, o outro nos encaminha, nos segura, nos apoia. E eu sou essa pessoa de alma de girassol, essa pessoa que quer transformar outras vidas. Eu sou um agente de transformação da minha vida e da vida do outro. Que lindo! Lindíssimo. Se ela se emocionou, imagina a gente agora. Agora a Nossa gente não tem nem Senhora. como seguir, porque ela já deixou a gente aqui, Gente, um fôlego, por favor. Que né? lindo isso. Eu sou um girassol. Uau. Realmente. E esse girassol, ele percebeu que precisava de parcerias. E em que momento que você percebe isso que para os seus negócios, para continuar, né? Que você falou das pedras no caminho, de romper tudo isso. E quando que você falou assim, não, eu preciso de parcerias, eu tenho que me unir a pessoas nessa sua trajetória? E como que eu poderia dizer assim? Essas parcerias, muitas vezes, as pessoas acham que não são necessárias. Então, eu queria que você trouxesse isso para a gente, o porquê é necessário essas parcerias. Sabe, Lu, o empreendedor, a empreendedora, muitas vezes ele se vê sozinho. E daí a tendência é ficar naquele túnel do pensamento, naquele local sozinho, escuro, sem ter outras pessoas, sem enxergar outras oportunidades. Porque ele vê no outro não um parceiro, mas um concorrente. Ele vê no outro aquele que o tempo todo quer atacar ele e não quer ajudar. E foi nesse momento que eu percebi, opa, não, não precisa ser só um concorrente. Pode ser um concorrente porque a concorrência ela é saudável. Eles só não precisam ser inimigos.
eles precisam entender que se eu tenho alguém que trabalha na minha área e que pode contribuir com o meu desenvolvimento e eu com o dela, por que não conectar? Por que não juntar? E aí foi nesse momento que a gente vira uma chavinha e diz: opa, o caminho é esse. Eu posso sim ter outras pessoas caminhando comigo. E aí foi quando eu busquei essa parceria, né, outros empreendedores, outros empresários que, assim como eu, estavam dispostos a sair daquele túnel do pensamento e caminhar em busca de uma luz. E essa luz, a gente tem parceiros fortes, né? A gente tem aqui em Feira de Santana, em especial, o Sebrae, que ele é um nosso parceiro, ele caminha com a gente, ele faz com que empreendedores de segmentos diferentes possam ter uma teia de desenvolvimento. Eles veem que empresários do mesmo segmento podem se conectar também. A gente tem a Associação Comercial, a gente tem a Federação das Associações Comerciais aqui da Bahia, e esses são parceiros estratégicos que eu busquei para entender que a gente pode ir muito mais. Essa Incrível, visão, né? sim, Essa sim, visão, ela é fantástica, né? e Porque necessária isso faz a também, diferença na caminhada, né? com certeza. Verdade, E que verdade. trajetória, né? Olha só, quando para reconhecer onde chegou, né? Isso é realmente muito poderoso e fortalece. Quando você olha para trás e vê o momento atual, você fala: olha onde a gente chegou, olha as parcerias que a gente tem, olha o que foi construído. E dividir o peso sempre Sim, ajuda, né? com Sempre certeza. deixa mais fácil. Então a gente entende que o outro não é só um concorrente, não é meu inimigo, e que eu posso dividir com ele, seja uma capacitação, seja uma compra de produtos, seja eu tenho um universo que eu posso dividir com ele para a gente caminhar junto e se fortalecer. Torna mais leve também, né? Muito Que mais é, leve. por si só já é bastante desafiador você construir, você levar isso adiante, né? E aí, quando você divide um propósito, ele fica mais leve. E falando aqui dessa construção, né? A gente sabe que nasceu algo muito poderoso, né? Uma comunidade. E você vive isso de perto dentro da Numan, caminhando ao lado de outras mulheres empreendedoras. E na sua experiência, Tatiane, o que muda na vida e nos negócios de uma mulher quando ela passa a crescer dentro de uma comunidade como essa? A minha história com o Numan é a verdadeira história de amor, né? Uhum. São empreendedoras do mundo da beleza que, em um determinado momento, Deus, o universo, o ser que as pessoas acreditam ou não que exista, nos trouxe, e nos direcionou a esse caminho. Eu tenho orgulho, orgulho de ser Numã. Eu tenho orgulho de fazer parte, de caminhar com essas mulheres. Eu tenho orgulho quando elas dizem assim: o Numã hoje é um estilo de vida, não é apenas um grupo, não é apenas o clube da Luluzinha, porque as pessoas têm essa tendência, Belle. As pessoas entendem que muitas vezes a mulher reunida, ela tá para fofocar, ela tá para falar de novela, ela tá para discutir temas que não são relevantes. E o Numan prova isso, mostra que é o contrário. Uma vez em uma plenária com mais de 800 pessoas, eu estava fazendo uma apresentação e uma pessoa da banca virou para mim e falou: ah, então, você se reúne com essas mulheres. Quer dizer, então, que você se reúne a cada 15 dias ou a cada mês só para falar de negócios? Não, deve ser realmente o Clube da Luluzinha. E aí eu falei para ele: Clube da Luluzinha? Você acha que eu não tenho o que fazer para deixar minha casa, minha família? Você está dizendo que essas mulheres, porque boa parte delas estavam na plateia, elas não têm o que fazer para deixar, até que não faça nada para se reunir, para ser clube de Luluzinha? Não. A gente se reúne porque a gente estuda, a gente se reúne porque a gente quer o melhor, a gente se reúne porque o Numan é essa comunidade de mulheres fortes, de mulheres determinadas, de mulheres que estão dispostas a sair da sua zona de conforto.
Porque a gente todos os dias tem a oportunidade de escolher, hoje eu não vou levantar. Hoje eu vou ficar deitada, hoje eu vou ficar assistindo Netflix ou qualquer outra programação e não vou fazer nada. Mas não, hoje nós escolhemos estar aqui. Luta aí um fuso horário completamente diferente do nosso. Nós estamos aqui, você está aqui. Quantas coisas a gente poderia fazer? E nós não estamos aqui para falar da vida do outro, para falar do outro. Nós estamos aqui porque nós acreditamos. E é isso que a gente constrói com o Numan. É isso que a gente constrói, porque além do Numan, eu tenho outros grupos também que trabalham. Eu tenho um grupo de escolas empreendedoras, a gente tem um grupo de floristas aqui na cidade, a gente tem grupo de esteticistas, a gente tem outros grupos que também se reúnem. Então, se eu tenho 5 grupos, eu saio cada dia da semana para me encontrar com um grupo diferente, é porque eu vou ter clube de Luluzinha, eu tenho um tempo de ter clube de Luluzinha. Então, foi uma fala completamente infeliz. E que ele soube depois e reconheceu, pediu desculpas em público, porque as pessoas ainda têm essa ideia. As pessoas ainda têm a ideia, se eu falo especificamente do Numan, é que se eu vou no salão e quero fazer fofoca, ou quero saber de fofoca, eu vou para manicure. Não mais, gente. A gente precisa entender que não é isso. A manicure hoje, as manicures do Numan, elas falam de todos os assuntos possíveis, elas são capazes de passear e de dar uma aula de vida, de vida. Elas falam de guerra, elas falam de culinária, elas falam da melhoria, estudam a unha, estudam o esmalte, estudam tudo que é relacionado à profissão. As manicures de 10 anos atrás, a mais quando a gente começou a se encontrar, eram aquelas que iam para o salão de shortinho e de chinelo. Hoje, nenhuma manicure do Numan, ela tem esse comportamento. Não que não exista ainda, mas hoje elas são referência. As pessoas olham e falam: eu quero fazer parte do Numan, eu quero ser Numan, porque enxergam esse profissionalismo que a gente vem construindo há mais de uma década. Enxergam que hoje a transformação delas, elas saíram de um ponto e estão em outro, que se esforçam muito mais e que se cobram e são cobradas também cada vez mais. Hoje o cliente ela não quer chegar lá no salão e fazer apenas uma cutilagem. Ela quer ter alguém que seja parceira, que fidelize, que seja, que traga essa pessoa para ela. E as meninas do Numan, elas fazem isso. E eu tenho orgulho de chegar em uma daquelas meninas que a gente atende e ver como era há 10 anos atrás e como estão hoje. Que algumas delas não falavam, viviam abusos dentro de casa. Tinha essa pressão psicológica da família, porque manicure não é profissão, porque manicure é só um bico, porque manicure é aquela pessoa que tem um dinheirinho todos os dias para comprar o pão. E não é. É muito mais que isso. É muito mais do que simplesmente atender porque não tem o que fazer. Elas atendem porque elas têm o que fazer, porque elas têm capacidade, elas têm comprometimento, elas têm força de vontade. Elas, muitas vezes, as meninas do Numan, guardam as suas dores para ouvir a dor do outro. Imagine Hoje, quem... vocês. Lu, elas trabalham diretamente com o toque. Então, a todo tempo existe essa troca de energia. Então, no fim do dia, às vezes elas estão tão desgastadas porque recebem energia o tempo inteiro. E para isso, a gente faz um trabalho emocional com essas meninas. Elas precisam ter essa inteligência emocional para não se deixar abater com. Não estou dizendo não sensibilizar. Eu estou dizendo segurar um problema que não é dela. Porque, assim, se a gente está carregando uma mochila e que está muito pesada, e esse peso não é meu, calma, de quem é? Eu não posso resolver o peso do mundo, eu não sou a palmatória do mundo.
Então, a gente tem que entender que eu posso ir até aqui, eu posso te ajudar até aqui, e daqui em diante é a sua parte. E é isso que a gente faz com as meninas do Mamã. A gente não tem nada, não traz nada pronto. E prova disso, e é a minha parceira de alma, e a minha parceira de vida, é Patrícia Maquiama, porque foi com ela que a gente começou essa jornada. Foi ela que eu vi e falei, não, eu não quero caminhar só mais de uma década com você. Eu quero caminhar com você a minha vida inteira. Porque eu tenho certeza que a minha relação com Patrícia, ela não nasceu de agora. Ela nasceu do passado. Ela vem de Amei, algum gente. lugar. É uma relação de amor que ultrapassa a distância. É uma relação de amor e de entendimento que a gente não precisa falar muito. A gente só basta sentir. Então, É é isso. Hoje, Que fantástico. lindo, meu Deus do céu. Nossa, Tá olha cheio que de emoção. história, né? É uma história de vida, porque assim, eu já tive a oportunidade de conversar com a Patrícia e eu falei para ela, a minha primeira formação é manicure. Então, eu acho que eu entendo perfeitamente o que você está trazendo, sei exatamente o que você está falando, né? Mas é fantástico ter uma comunidade, um apoio como esse, porque as mulheres precisam. E eu acho que dentro dessa comunidade, desse local que vocês estão, vocês já viram muitos erros que acabam acabando com o empreendedorismo da mulher, ela não sabe se posicionar. E hoje, quais os erros que você ainda continua vendo que você poderia falar para a gente, para que a gente tomasse um pouquinho mais de cuidado como mulher, como Por empreendedora, favor, né? Trazer Melissa. isso para a gente. Quais os erros que você nota ainda? Porque eu acredito que tenham muitos, né? sim, sim. E terão. E sempre vai existir. Né? Mas o que eu percebo é que, por exemplo, a gente achar que precisa provar o tempo inteiro que dá conta de tudo. Talvez esse seja um grande, né, uma grande falha, um grande ponto de melhoria. Quando a gente traz em relação a erro, a gente diz, não, calma, mas são um ponto que a gente pode melhorar. Então, essa melhoria se dá em, eu não preciso ficar provando o tempo todo que eu sou Tati, eu não preciso provar o tempo todo o quão eu sou boa, porque a gente já é cobrada disso, Lu, todo o tempo. A gente precisa estar bem vestida, a gente precisa Querida estar bem já, né? maquiada, a gente sabe, É, Bela, a gente precisa estar todo o tempo provando tudo, provando que a gente é capaz, que a gente é competente, que não é porque a gente é mulher, que isso, que aquilo, que a gente é muito mais frágil. Todo o tempo, que você cansativo é uma isso. boa mãe, que você é uma boa filha, que você é uma boa esposa, que você sabe cozinhar. Todo o tempo a gente precisa ficar provando algo. Então, nisso, às vezes a gente vai se sobrecarregando de tal forma que acaba se perdendo. E aí desiste Hum. no meio do caminho. Então, empreender precisa, se a gente está falando de leveza, né? Desde o começo a gente está falando de leveza. E a gente precisa entender que não é necessário carregar todo esse peso nas costas. A gente pode sim deixar com que as coisas sejam mais leves, porque o erro, ele não está em não saber, está em paralisar, em ficar diante de uma situação sem avançar, sem buscar, seja ajuda, seja estudo, seja o que for. Então, esse provar o tempo todo é um ponto de melhoria e o paralisar diante das situações, sem que a gente possa avançar. Uau, você tocou Profundo, assim né? na Da veia ferida. da mulher empreendedora, nossa, que perfeição. É algo que acontece, acho que de uma maneira intensiva na vida da mulher que Uhum. empreende ainda mais, né? Digamos assim. Muito necessário você ter ressaltado isso. Inclusive, uma coisa que me chamou a atenção aqui, né? Essa necessidade de provar. A gente quer provar para os outros, enquanto, na verdade, acho que o maior vínculo, a maior prova que deve existir é com nós mesmas. Ou seja, a consciência
de que você faz, de que você é capaz. E que quando você não está conseguindo, não é porque você não é capaz, é porque você está em um momento que precisa ser respeitado, compreendido e melhorado. Por que não? Não é? Por que E aí a não? gente fica preocupada sempre em provar para alguém, né? Para alguém. Porque a gente já Todo é ensinada a fazer isso desde sempre. Então é quase inadmissível você não ficar provando, né? Que coisa! Uau, hein? Pois é. Maravilhoso. Tatiane, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Levando em consideração a sua história lindíssima, quando você volta, volta, vai lá para trás. Se você pudesse olhar para a Tatiane lá atrás, dar as mãos para ela, essa versão do passado que estava começando a construir, guiando desde o início, o que que você diria para sua Tatiane lá de trás, para que ela chegasse até aqui com mais consciência e menos peso, né? Menos carga no caminho? bem, é, eu, Respira, calma. Respira, tá tudo Nada bem. tão pesado. Eu É, sabia, eu falei, a hora que ela entrou, falou, eu falei, essa pergunta, eu só estava esperando essa pergunta para ela. Eu falei, ela vai ficar. Olha, se eu tivesse aí do seu lado, eu toca. te dava um copinho de água, mas eu estou um pouquinho distante, eu posso te acolher aqui com o meu abraço. ai, gente, eu diria, vai com calma. Você não precisa correr tanto. Você está em construção. Porque quando a gente é mais nova, acho que a ânsia de chegar em algum lugar, a pressa de chegar, faz com que a gente saia desesperado, faz com que a gente corra a todo tempo. Então, eu certamente diria: você não está atrasada. Vá devagar, respeite seu tempo. Lembra que para você ser incrível, você não precisa ser perfeita. Porque a gente falou de cobrança, e essa cobrança, ela também parte de mim. Ela parte porque eu preciso ser a melhor profissional que eu puder ser. Ela parte porque eu preciso ser a melhor mãe que eu puder ser, a melhor esposa que eu puder ser. E muitas vezes ela esquece que errar faz parte do aprendizado. E nessa minha trajetória, certamente eu me cobrei muito de erros. E aí a gente acaba dizendo, mas se, e se? E se? E se eu tivesse corrido menos? E se eu tivesse me exigido um pouco menos? E se eu tivesse respirado melhor? E se? Errar, a gente erra, a gente erra, a gente erra o tempo inteiro. Mas são esses erros que constroem a nossa melhoria. São esses erros que nos transformam em pessoas, em seres, em empreendedoras, em donas de casa, em mulheres melhores. Então, era talvez, para mim, seria, ó, vai com calma, vai dar certo, você vai conseguir. É, a calma é tudo, né? Se a gente não tem calma, a gente não chega em lugar nenhum. E como você disse, na juventude, a gente quer correr, quer pegar, agarrar tudo, e a gente só observa isso na maturidade. Então, essa é uma boa reflexão que fica para as novas, né? Que não precisa correr. Faça com calma que dá tempo, não Sa- importa a idade, né? Com Sabe, clareza, com Lu? consciência. Sim, Belle, às vezes a gente está em uma dinâmica tão maluca que quando o sinal fecha, a gente não consegue respirar. A gente quer aqueles 60 segundos ou 90 que seja, a gente fica ali o tempo inteiro olhando para o sinal, esperando com que ele abra para a gente passar.
Por que não aproveitar esses 90 segundos, esses 60 segundos para respirar, para tentar fazer uma limpeza, uma faxina mental e dizer, calma, eu estou aqui e vai dar certo. O que eu posso fazer? Eu não tenho como criar asas e passar por cima dos outros carros. Eu não posso avançar, eu tenho que respeitar esse tempo. Então, hoje, mesmo que eu esteja atrasada, por mais eu sempre busco sair antes, eu faço essa programação e esse planejamento para sair antes de um compromisso, para tudo. Mas isso era até 10 meses atrás, antes de ser mãe. Então, agora com a minha bebê de 10 meses, nem sempre eu consigo. E ela está aí para mostrar que o tempo, calma, que o tempo não é assim. Muitas vezes ela já está pronta para ir para a creche, eu estou pronta para ir para o trabalho, e de repente tenho que parar e trocar ela tudo de novo. Então, aqueles 10, 5 minutos que eu tinha de folga, eu já deixo de ter. E esse meu tempo no sinal não vai mudar. Se eu estiver buzinando para o carro que está na frente, ele vai continuar sendo 60 segundos. Se eu esperar e respirar, se eu cantar uma música, se eu pensar em um versículo, se eu pensar num dia iluminado, em um dia feliz, em um dia, ele vai continuar sendo os mesmos 60 segundos. Então eu aproveito esse tempo, porque o caos pode estar lá fora, mas esses 60 segundos ele não vai mudar. Então o que é que eu faço? Respiro. Respiro. Aproveito todo o tempo para fazer algo de bom, algo de produtivo, algo que melhore aquilo que eu sei que eu não vou mudar. Impressionante. Agora, você falou uma coisa muito interessante aí que eu quero saber. Você tem uma neném de 10 meses e olhando para a Tatiane, além do profissional, quem é a Tatiane, mulher de hoje? Conta pra gente quem é você hoje. Nós conhecemos a sua carreira, conhecemos a sua história, os seus grupos. A gente fala grupos, mas na verdade são as suas conexões, né? E hoje, quem é a Tatiane com uma filha, uma criança de 10 meses? Ai, gente, eu sempre fui assim, chorona, eu sempre fui entregue a tudo que eu faço. E hoje, o nome da minha filha é Cristal, Maria Cristal. Hoje, eu via outras mães dizendo antes que o filho é a melhor parte. E respeito também aquela mulher que não quer ser mãe, porque acho que não cabe para a gente julgamento, não cabe. Mas esse é um lugar que eu sempre quis estar. E por outras situações, ainda não era o momento. E a partir do dia que eu descobri aqueles 2 risquinhos no exame, a partir do momento que o exame de sangue me mostrou que, opa, você agora tem alguém dentro de você por 9 meses e depois para o resto da vida. E aí eu comecei a entender que Cristal hoje é a melhor parte de mim. Hoje eu sou ainda mais feliz. Eu sou feliz, gente. Eu sempre fui uma pessoa muito feliz. Apesar de chorona, eu tenho um riso fácil. Né? As pessoas costumam a dizer que eu tenho a alma leve, que se inspiram em minha fé. Às vezes a minha fé é bem pequenininha. É uma chama que tá para se apagar. E isso ficou muito claro para mim, porque minha bebê teve um problema de saúde, ficamos 20 dias em uma UTI. E a mãe que passa por uma UTI, ela nunca mais é a mesma. Ela não consegue ver as coisas da mesma forma que ela via antes. Ela se torna ainda mais humana. Eu digo mãe, mas eu acredito que pessoas que têm essa experiência, seja com um ente querido, seja com um amigo, seja qualquer outra situação. Então, hoje, eu sou ainda mais leve. Hoje, eu faço as coisas
com ainda mais prazer e gosto. Antes, eu nunca fui boa de cozinha, né? A gente não pode ser bom em tudo, Tá tudo Com bem, mas me certeza, identifico. essa parte. Me identifico. minha mãe, ela sempre diz: dê planilha a essa menina, papel que ela devora. Dê livro, dê o que for, mas não dê uma panela que ela não sabe nem para onde vai. E aí, com a introdução alimentar de Cristal, eu me vi tendo que fazer aquelas comidinhas e estou me descobrindo hoje na cozinha, buscando receitas, inovando. Então, hoje, além de filha, de mãe, de esposa, eu sou essa mulher que busca diariamente ser forte, mas sem deixar com que aquele peso lá da mochila ele me trava, ele me acompanha. Eu sou essa pessoa que, com pequenas lições diárias, é capaz de transformar o dia. Eu sou essa pessoa que se sensibiliza com o outro, que acolhe, que abraça, que chora, que ri, que quer de fato transformar o dia de alguém em algo melhor. A gente pode, Lu, Bela, a gente pode escolher o que ser. A gente pode escolher em como querer, o que eu quero sair, como eu quero sair daqui. Eu quero, o que eu quero deixar? Qual é a imagem que eu quero deixar? Qual é o meu legado? Ao longo da nossa vida, só que o nosso legado ele é construído de partículas. E são nessas partículas, ao longo da minha caminhada, que eu vou buscando ser alguém melhor. Para vocês terem ideia, eu escrevi um monte de coisa. Eu fiz texto, eu fiz, ai, vamos aqui fazer tudo. Mas, na hora, e nada do que estava escrito. É tudo diferente. Porque é isso, a gente precisa ser emoção. A gente não precisa ser engessada, a gente não precisa seguir aquilo ali. E isso no meu trabalho, como eu também trabalho dentro do sistema S, eu trabalho muito na indústria também. E aí eu falo sempre aos empresários: processo é muito fácil de mudar. A gente consegue tirar isso daqui, colocar aqui essa máquina, mudar a configuração dela, o local dela, trazer ela para mais próxima, colocar ela mais distante, posicionar de forma melhor. Mas a mentalidade e o comportamento do outro é o nosso maior desafio. É onde, de fato, a gente precisa trabalhar pequenas mudanças. E eu sou isso. Eu trabalho não apenas no outro, porque a todo tempo eu preciso ter um espelho. Eu preciso me enxergar e dizer: você também é fruto dessa mudança. Você também precisa mudar, você também precisa melhorar para você e para o outro. Porque já que o outro me enxerga, olha, você tem uma fé, tem dia que a minha fé é nada, gente. Ai, porque você fica sorrindo, tem dia que eu não quero sorrir. Mas o outro não tem culpa disso. O outro não tem culpa se eu ia sair de casa e meu salto quebrou. O outro não tem culpa se eu ia sair de casa e caiu um temporal. O outro não tem culpa se eu queria fazer uma maquiagem e borrei. Por que não ser leve? Por que não deixar o outro um pouco mais feliz? Cada um chega com uma carga, cada um tem sua história. Imagine se todo mundo que chega para a gente for reativo o tempo inteiro. Os relacionamentos não vão dar certo. Então a gente precisa. Se todo mundo fosse um pouquinho só mais leve, eu tenho certeza que esse mundo estaria ainda melhor. Ainda melhor. Certeza. E, ó, com todo o respeito da palavra, assim, que alma viciante estar perto de você, Né? Tatiane. A gente te ouve e, né, e dá uma sensação de continuar ouvindo, de querer estar pertinho, alma leve. Nossa, Né? A gente já tem que lidar com tanta coisa, aí a gente encontra Tatiane. calma, Assim, transparência, harmonia.
ela direciona na medida certa, ela tem leveza, ela tem leveza. Olha, por isso que eu falei que é uma viciante. Tatiane, eu tenho certeza que muita gente que chegar aqui vai se apaixonar em você. Como é que a gente te acha? Conte aqui pra gente seus canais de comunicação. Ai, gente, eu fico, né? Tenho um WhatsApp, meu número não é bloqueado, eu atendo todo mundo. Eu costumo dizer que eu atendo gente até da cadeia, que vive ligando, fazendo trote. Eu não tenho problema, eu atendo todo mundo. Não tenho isso. Pode deixar É, as redes sociais aqui pra gente, claro, claro, que a gente vai colocar meu na descrição também, tá? sem problema, sem problema. Eu atendo todo mundo, eu não tenho. Ai, porque o call center fica me ligando. Pode me ligar, call center, eu não tenho problema, não. Eu converso porque eu sei que é o trabalho do outro. Muitas vezes a pessoa tá lá ganhando o pão de cada dia. Não é legal, viu, gente, ficar ligando para o outro. Não é, tá? Mas é o trabalho. Então, às vezes o pessoal do call center me liga, eu escuto atentamente. Eu digo, ó, gente, espera ainda, mas agora eu não posso, tá? Enfim. Então, tem meu WhatsApp, pode deixar aí, não tem problema nenhum. E o meu Instagram, que é Tati Feira. Tati com Y, T-A-T-Y, Feira. E aí eu tô aqui e sempre que precisar, a qualquer tempo, a qualquer hora, eu busco estar disponível para o outro, para ouvir, para acolher. Claro que, às vezes, vai me mandar uma mensagem, eu vou dizer, aí a mensagem automática vai dizer, não posso responder agora, mas eu busco responder sempre a todos. Ninguém que me procura costuma ficar sem resposta. Às vezes a resposta ela demora um pouquinho, mas ela chega. Então, eu estou por aqui, mas que honra, gente. Que honra A Nossa, gente que estar com gente, agradece. você. olha, Para a Ai, eu um gente que foi presente te assim, ouvir. nossa, Tipo, presente, foi um presentão. Nossa, muito, muito, nossa, muito. muito obrigada de coração por você estar aqui, por ter compartilhado tanta leveza, tanta história, tanta transformação, tanta inspiração e mensagens que são extremamente necessárias. E aqui, para quem está chegando agora e quer entender, né, de onde veio essa conversa tão gostosa, como nós chegamos, o SociaCast, ele nasceu do Entre Sócias, que é uma comunidade de mulheres empreendedoras que estão dispostas a crescerem mutuamente. E ali nós temos muitas especialidades se ajudando, aprendendo, ensinando, e é um movimento que só cresce, por isso nascemos daqui, né? E, inclusive, entre sócias hoje é conectado à comunidade Nomã, uma alegria gigante. Patrícia Maquiama, que foi mencionada aqui, faz parte, divide esse espaço conosco. Então, assim, estamos, assim, muito acarinhadas por você estar aqui conosco, Tatiane. Saiba que você é muito bem-vinda. Muito obrigada mesmo. E, bom, eu sou Isabelle De Luna, eu falo de São Paulo, do Brasil. Eu sou Luciana Mishima, falo do Japão, na cidade de Ibaraki, no estado de Ibaraki, pertinho de Tóquio. Eu sou Tati Amaral, falo aqui de Feira de Santana, Bahia. Maravilha. Muito obrigado, Tatiane. Estou muito, mas muito feliz em conhecer você e logo, logo estarei aí para dar um abraço pessoalmente também. Com Eu, certeza. Gente, eu acredito muito nisso e a gente vai se encontrar. Esse Com encontro certeza. virtual foi o primeiro, mas em breve a gente vai estar junto, porque eu gosto de abraços quentinhos. Eu Então a gente vai ter amamos, abraços nós somos quentinhos. abertos a dar um abraço. amamos. Maravilha. Gente, Gratidão. muito Beijos, obrigada. meninas. Beijo no coração de todos. Você chegando aqui, curte, comenta, se inscreve e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Bye.